Bom dia a todas e todos. Agradecer enormemente o convite feito pelo mandato Paulo Eduardo Gomes e pelos camaradas que eu já conheço já há tantos anos e militamos juntos. A fala que eu trago hoje é uma tentativa iniciada mais ou menos umas 2 semanas atrás, quando o convite foi feito. A gente havia acabado de fazer um debate na UF também sobre educação e o programa Ponte para o Futuro do governo golpista Michel Temer. E aí ali a gente fez um panorama mais geral, né, sobre esse processo que algumas falas que antecederam a minha pautaram, sobre o processo de ampliação da escolarização no Brasil ocorrida desde de meados dos anos 90. E terminamos lá naquele debate feito na UF no processo mais radicalizado, de uma ofensiva iniciada ainda nos anos 90, mas que hoje, nos anos em 2000, sobretudo a partir de 2014, num processo muito mais agressivo e reacionário, encarnado no programa Escola Sem Partido, que tem oferecido contribuições extremamente reacionárias a todos os municípios e estados através dos planos municipais e estaduais, retirando conquistas e avanços que os movimentos sociais tiveram também nesses anos. Há muita luta e contrapelo a essa ofensiva. E aí, quando me convidaram, a minha proposta era de pensar uma apresentação bem diferente daquela que a gente havia feito na UF, pautando muito mais para olhar como é que esse processo tem ocorrido em Niterói e, mais particularmente, na rede municipal de ensino de Niterói. Eu venho já há alguns anos dentro da universidade, eu sou professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e me formei como mestre e doutor na Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. E aí, já há uns 10 anos que eu venho pesquisando acerca dos processos de privatização, mercantilização e apropriação privada realizada por parte do empresariado brasileiro sobre a educação pública. Isso não é um elemento da história mais recente do Brasil, Toda a história da educação brasileira é recortada e formada por essa apropriação, inicialmente lá nos idos do século XX, a apropriação da igreja, mas a partir já da década de 40, final de 30, 40, uma apropriação agressiva por parte do empresariado, tanto na dimensão da educação técnico-profissional, por parte do Sistema S. O trabalho do professor José, o Moderno Príncipe Industrial, mostra muito bem isso, por parte da educação técnico-profissional e por parte do empresariado que vende a educação como uma mercadoria. Essas são as formas mais tradicionais do processo de apropriação privada da educação pública no Brasil. Mais recentemente, a partir dos anos 90, essa apropriação ganha contornos diferenciados, onde a apropriação privada da educação pública passa a não se restringir mais e unicamente pela venda da mercadoria educação, não só no ensino superior, como no ensino privado da educação básica, mas passa a engendrar a gestão da própria escola pública brasileira. Aqui no Rio de Janeiro nós somos um caso muito exemplar, porque a rede estadual do Rio de Janeiro, desde 2011, é gerida por um modelo de gestão do trabalho que é privado, que é a GID, a Gestão Integrada da Escola, que é formulada por um grupo de empresários em Minas Gerais e vendida para o país inteiro. Hoje, 8 sistemas estaduais de ensino vêm sendo geridos por esse modelo privado de gestão do trabalho. Então, o que a gente tem verificado? Que essa história da apropriação privada da educação pública, sobretudo na educação básica,
tem se verificado uma intensa ofensiva sobre essa educação que se desdobra em dois movimentos. Um movimento é esse movimento que eu chamei de movimento mais tradicional, que perpassa toda a história da educação brasileira. O que eu estou chamando dessa apropriação mais tradicional da educação pública tem como cerne da estratégia, da sua estratégia, aquilo que o Flávio mencionou, que é a reserva de mercado. Historicamente, a educação privada cresce no país, né, com base numa reserva de mercado construída por governos intrinsecamente relacionados, imbricados com o empresariado da educação. O Brasil, isso caracteriza a história da educação brasileira, caracteriza ainda mais a história da educação no Rio de Janeiro, e dentro dessa história, Niterói é um caso muito exemplar desse processo. E aí é o que a gente vai mais detidamente avaliar e verificar aqui com esses slides. E um segundo movimento, que é esse movimento que eu estou falando, da apropriação da gestão das escolas, né? A companheira que me antecedeu, professora e diretora do CEP, já colocou como é que isso vem ocorrendo aqui em Niterói, no estado do Rio, através da GID. E por outro lado, esses dois movimentos, tanto o movimento de reserva de mercado quanto o movimento de apropriação privada da gestão do trabalho das escolas públicas, têm promovido, no bojo do processo de ampliação da escolarização brasileira, uma característica muito singular desse processo, que a professora Eveline Algebari, na sua tese, brilhantemente mostrou como um processo de ampliação para menos dessa escola. Ou seja, essa escola, ela se amplia, essa escolarização, ela se amplia, mas ela perde valor, ela perde qualidade, e é isso que a gente, de alguma forma, vem aqui mostrar com esses slides. Então, para esse debate, eu fiz um levantamento muito embrionário, inicial, sobre os números, o que eu estou chamando de raio-x da educação municipal de Niterói. Eu acho que isso é muito mais uma provocação, no sentido tanto dos nossos mandatos quanto do CEP, realizarem esse tipo de levantamento. Não é um levantamento muito simples de ser feito, porque ele precisa estar sempre sendo acompanhado. Por exemplo, alguns desses dados que eu venho trazer hoje já são dados que estão defasados. Os dados que eu trago são dados até 2014, que foram exibidos em 2015. Portanto, eles não computam as mudanças que, porventura, tenham havido na rede municipal no ano de 2015, nem no ano de 2016. Mas é possível buscar essa atualização, sobretudo, né, com pressão, com atuação militante, junto à Prefeitura de Niterói. Pode passar, por favor? Eu fiz uma comparação, não está dando aqui para ver os nomes dos municípios, entre municípios, 4 municípios que têm uma população muito semelhante, né? Para não criar aqueles desvios padrões, né? Eu comecei tentando fazer uma análise com municípios próximos a Niterói, né? Aí eu peguei, por exemplo, São Gonçalo. Aí depois eu fui ver, não dá para comparar com São Gonçalo, porque a população de São Gonçalo é muito maior. Então são dados que iriam, num sistema de comparação, criar distorção. Então eu peguei, não, pode deixar do jeito que estava, eu vou explicando, as pessoas acho que vão entendendo. São 4 municípios, como vocês, né, estão podendo ver dinamicamente, né? Niterói, Campos dos Goitacazes, Belfor Roxo e São João de Meriti. Então são 4 municípios com população bem parecida, né? São João de Meriti, que é o menor, tem 30 mil habitantes a menos que Niterói. Então eu julgava que dava para fazer uma comparação entre esses municípios, muito em função daquilo que ela está falando da demanda, né? Assim, existe demanda, uma demanda similar, portanto comparável. Aí quando a gente vai, o primeiro espanto que eu tive foi em relação ao número de escolas. Niterói tem um número de escolas um pouco maior que o menor dos 4 municípios, que é São João.
Campos tem quase 3 vezes mais escolas municipais que Niterói. Belfor Roxo também, o dobro, quase o triplo do número de escolas de Niterói. Esse foi o primeiro dado que eu, que não sou professor da rede municipal de Niterói, não estudei, não fui estudante da rede municipal de Niterói e nunca realizei pesquisas na rede municipal de Niterói. Então, para mim, tudo era um pouco novidade. Eu peguei 4 municípios com a mesma população e vi que Niterói tinha um dado muito estranho, que era um número de escolas violentamente menor. Aí eu fui tentar começar a entender que dado era esse, O primeiro dado, pensando nas estratégias de reserva de mercado, foi pensar assim, então beleza, eu vou comparar com o número de escolas privadas na cidade, com níveis de ensino similares para poder fazer comparação. Aí eu peguei primeiro educação público-privada, primeiro eu peguei a comparação da educação infantil. O número de escolas privadas é 3 vezes maior que o número de escolas públicas no município de Niterói. Então, aqui a gente tinha um dado, Reserva de mercado pode ser uma hipótese, A escola pública ela não se expande, E obriga as famílias a matricular seus filhos em unidades privadas de ensino, que são aquelas unidades que a gente já bem conhece, A maior parte dessas unidades são aquelas unidades de bairro, escolinha, Na rua, que atende, com um número reduzido de turmas, etc. No ensino fundamental, o dado permanece. O número de escolas privadas é muito maior, quase 3 vezes maior do que o número de escolas públicas. Só porque eu não fiz esse esclarecimento, esses dados são dados do censo escolar. Qualquer pessoa que tenha acesso à internet pode pegar esses dados e analisar, fazer comparações. Você pode pegar os dados por municípios e comparar os municípios, tanto no Rio de Janeiro quanto de fora do Rio de Janeiro, etc. Aí, uma questão importante que ficou foi assim, então, tudo bem, tudo bem não, tudo mal, Nós temos 4 municípios com população muito parecida e Niterói tem uma desvantagem em termos numéricos de escola pública muito grande e uma rede privada enorme. Aí, o segundo movimento foi assim, então vamos comparar os orçamentos. Quanto cada um desses municípios desgastar em educação. E aí isso não é informação do CEP, nem dos mandatos do PSOL, isso são informações fornecidas pela Prefeitura ao Tribunal de Contas. E aí tem 2 bases de dados. Dá para pegar tanto no Tribunal de Contas quanto no CIOP, que é um sistema de informação sobre políticas públicas educacionais, que você pega tanto o município de Niterói quanto qualquer outro município, de onde dá para fazer, inclusive, uma distinção, destrinchar mais qualitativamente sobre para onde está sendo feito esses gastos. Pode passar. Aí, outro dado que me deixou estarrecido é que, apesar do número de escolas em Niterói ser muito menor do que, por exemplo, Campos e Belfor Roxo, e um pouco maior que São João de Meriti, o orçamento da Prefeitura para a educação em Niterói é muito maior do que os outros municípios. Em relação a Campos, são 80 milhões a mais. Em relação a Belfor Roxo, é quase o dobro, são quase 150 milhões a mais. E em relação a São João de Meriti, então, são 200 milhões a mais. São João de Meriti tem um orçamento que é 1/3 de Niterói. Apesar do número de escolas não ser, quer dizer, Niterói tem um número de escolas muito menor, tanto que Belfor Roxo quanto que Campos, e um número um pouquinho maior que São João de Meriti. Aí a minha questão foi, para onde vai o dinheiro que a Prefeitura de Niterói afirma, e eu acredito nesses relatórios, porque são relatórios entregues pelo prefeito ao tribunal, dá problema, pode ser processado, Eu costumava dizer lá em Caxias, quando Alexandre Cardoso dizia que não podia dar aumento para o funcionalismo, porque ele havia estourado a lei de responsabilidade fiscal, e aí ele mostrava os relatórios para o Tribunal de Contas que não havia estourado, que estava muito longe de estourar. Aí eu falava, Alexandre, você tem 2 dados, um que você apresenta ao CEP
e outro que você apresenta ao Tribunal de Contas. Você não vai querer que eu acredite que você mente para o Tribunal de Contas e diz a verdade para o CEP, né? Então, diante desse pressuposto, nós estamos considerando que essas informações são informações verídicas e tal. Então, diante desse quadro, poucas escolas e um orçamento relativamente alto, sobretudo comparado com um número pequeno de escolas, eu imaginei, né, como um professor que não deu aula na rede, como um aluno que, embora tenha estudado em escola pública, não estudou na rede pública municipal de Niterói, eu pensei, a rede pública de Niterói é uma rede sueca, né? Assim, os alunos têm em todas as escolas, né, laboratório de informática, laboratório de ciências, sala de artes, sala de leitura, biblioteca, quadra poliesportiva. É aquilo que todo professor que está no chão da escola pública está demandando, sala climatizada, uma merenda, né, de alto nível, a garotada come estrogonofe com filé mignon, né? Então, um nível desse, né? Aí nós fomos avançando. Aí, a partir do levantamento do censo escolar, a gente foi pensar como é que está a estrutura física das escolas municipais de Niterói. Eu peguei 5 elementos, poderia ter pego 10, tá? Banheiro dentro, banheiro fora de escola, tem vários outros características, né? Eu peguei 5 porque eu acho que eram características que demarcam, né, muito a estrutura e a infraestrutura das escolas brasileiras. Biblioteca, informática, laboratório de ciências, quadro de esporte, sala de leitura. Para minha surpresa, a rede municipal de Niterói está muito longe de ter uma qualidade, né, surpreendente diante da educação brasileira. Né? Como vocês podem ver, boa parte das escolas não tem biblioteca, muitas escolas têm sala de informática e boa parte dessas escolas com sala de informática, possivelmente, esse é um dado que precisa ser averiguado, é a sala de informática montada por recursos federais, porque o MEC entusiasmou e investiu muito nisso nos últimos anos. Laboratório de ciências, muito pouco, embora esteja na média nacional. Quadra de esportes, quase 60% das escolas não possuem quadra de esporte, realiza educação física, deve ser como você, né, com o microfone que não fala, né, deve ser educação física que o cara só imagina, né, a bola e tal. E a sala de leitura que tem, realmente, esse é um dado que mostra que a prefeitura, as escolas têm sala de leitura. Agora, qual é a qualidade, qual é as condições dessa sala de leitura, acho que os professores podem dar esse retorno. Aí eu fui comparar, né? Eu falei assim, vamos fazer uma comparação Niterói com os outros municípios, né, do estado do Rio de Janeiro. Não deu para eu comparar com aqueles 4 municípios, porque eu fiz isso em horários assim, que não são horários favoráveis ao trabalho, né? A não ser para o Paulo, né? Tipo 3 horas da manhã, 3h30 da manhã. Aí eu preferi pegar todos os municípios do estado do Rio de Janeiro, fazer uma média e ver como é que Niterói está, né? Biblioteca, vocês veem que Niterói está abaixo da média dos municípios no estado do Rio de Janeiro. Informática igual, e aí tem a ver com aquilo que eu disse do MEC, né? Do MEC está instrumentalizando as prefeituras, por isso que dá um padrão igual. Laboratório de ciências um pouco maior, quadra de esportes um pouco maior e a sala de leitura bem maior, né? Mas diante daquilo que eu já falei, que a gente precisa avaliar. Também. Ou seja, e também tem fomento do MEC. A questão da sala de leitura. Ordem e graça da prefeitura, mas são investimentos federais que tanto a prefeitura de Niterói quanto outras prefeituras têm recebido. Aí eu fui ver... Não, pode voltar. Tá, então a gente conclui que as escolas de Niterói, elas não fogem do padrão. Muito embora elas sejam uma rede muito reduzida, com um orçamento bem maior, a qualidade das escolas é a qualidade das escolas brasileiras, né? Dentro daquela perspectiva do processo de ampliação para menos, que a Eveline trabalhou e eu citei aqui. Aí eu fui fazer uma comparação com os anos, como é que está a evolução da rede municipal de Niterói. Como eu disse, são dados que precisam ser permanentemente atualizados. Então eu peguei 2010, 2012 e 2014, que pega justamente de 2012 para cá o mandato do Rodrigo Neves. E aí, o primeiro, só desculpa porque a legenda também
por alguma coisa se tirou a diagramação. A primeira coluna, aquela vermelhona ali, é 2014. A do meio é 2012 e a amarelinha é 2010. Qual é a surpresa que eu tive? Biblioteca teve uma diminuição drástica entre 2010 e 2014. É uma questão para pesquisa. Aonde foram parar as bibliotecas da rede municipal de Niterói? Tem várias hipóteses. Uma delas é que dentro desse processo de intensificação da precariedade, expansão para menos da escola pública, as escolas de educação infantil que foram ampliadas para receber e cumprir a determinação legal do PNE de trabalhar com crianças obrigatoriamente a partir dos 4 anos, tenha transformado salas que eram de biblioteca em salas de aula. Então as bibliotecas acabaram e ampliaram o número de salas. Isso é uma hipótese, tem que ter pesquisa, ou tem que ter retorno da categoria e tem que ter levantamento. Sala de informática, como você vê, diminui. Laboratório de ciências permanece. Quadra de esportes, 2014 é o mesmo número de 2010. E a sala de leitura, 2014, é o mesmo número de 2012. Ou seja, de 2012 a 2014, a rede municipal não melhorou em nada e em muitos itens ela piorou. Tá? Esse é o que a gente poderia chamar de um raio-x desse mandato 2012-2016, né? Tendo que considerar os dados de 2015 da administração Rodrigo Neves em Niterói. Acho que terminou. Então, eu acho que esse é um exercício que traz dados, que levanta dados, que precisa ser mais sistematizado, precisa correr atrás de alguns dados, porque aí eu fui lá no CIOP, né, para avaliar o que era, porque para onde vai esse orçamento de Niterói. Para onde vai esse orçamento de Niterói? Alguns elementos o próprio CEP vem denunciando há muitos anos. Por exemplo, desvio de verba da educação para outras áreas. Uma dessas áreas é a limpeza, né? Como eles não diferenciam o que é limpeza, né, propriamente dita da escola, o que é uso da clean, eu não sei se tem diferença, né? Quando você vai ver no orçamento de Niterói, são 16 milhões e meio gastos com limpeza. Agora, se vai para Clean, quanto vai para Clean, teria que abrir o processo para avaliar e ver o que aconteceu. Isso daí está ultrapassado. O último contrato foi 25. Pois é, então, por isso que eu estou falando que tem que atualizar, porque o problema, certamente ele não diminui, ele aumenta e precisa ser constantemente avaliado. Só de transferência a instituições privadas, sem fins lucrativos, subvenções sociais a instituições de caráter de assistência social, cultural e educacional, e instituições de caráter educacional, que ninguém sabe o que é, porque uma das rubricas é essa, são 40 milhões de reais. Isso a prefeitura, falando para o Tribunal de Contas. Daqueles 300 milhões, 40 milhões estão indo para instituições que não as escolas públicas municipais de Niterói. Eu acho que isso não diz tudo, porque mesmo com um orçamento de 260 milhões dava para fazer muito mais do que é feito, mas eu acho que isso indica um caminho ou um possível caminho para onde os recursos públicos da educação municipal de Niterói têm sido dirigidos. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Agora estamos abertos aí para a conversa.